Igreja Cristo é Vida, a sua cidade refúgio. Aos Filipenses, capítulo 3, versículo 12. E esta é a terceira mensagem sobre o tema Prossigo para conquistar. O cristão tem que prosseguir, tem que ir adiante. Ele não pode se deixar intimidar, ele não pode ficar parado, ele não pode ficar estagnado, ele não pode permitir que os problemas da vida o deixe parado, o intimide. Ele tem que prosseguir para conquistar. Então diz assim o texto sagrado: não que eu já tenha obtido, já tenha recebido, ou já tenha obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que diante de mim estão. Prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Meus irmãos, amado de Deus, pedras que vivem, eu mostrei aqui à igreja, já no culto passado, já no culto de hoje pela manhã, quando nós estamos aqui reunidos, que ninguém que é de Deus pode prosseguir para conquistar, pode prosseguir para obter grandes vitórias na vida, se ele primeiramente não tiver um pleno conhecimento de Deus. Eu disse aqui deste altar que o pleno conhecimento de Deus, ele vai gerar na tua vida um poder sobrenatural, ele vai gerar na tua vida uma força que vai capacitar você a vencer todas as tuas lutas, a vencer todos os teus inimigos, a vencer todos os obstáculos que se interponham ao longo da tua caminhada nesta terra. Por quê? Porque o conhecimento pleno de Deus, ele funciona, na verdade, como um escudo protetor também. Um escudo protetor capaz de apagar todos os dardos inflamados do maligno. Agora, eu pergunto para a igreja nessa noite: por que é que a maioria do povo de Deus não tem conseguido prosseguir para conquistar? Por que a maioria não prossegue? Por que a maioria dos crentes não tem apresentado na sua vida esse poder sobrenatural, esta força sobrenatural que o conhecimento de Deus gera nas nossas vidas, para que nós possamos vencer todas as nossas lutas? Por que isto? Por que a maioria não tem apresentado isto? Por que o povo de Deus, na sua maioria, vive aí fora com medo do demônio, vive com medo do diabo, com medo do inferno? Eles têm medo de doença, têm medo de olho grande, têm medo de inveja, têm medo de um trabalho de macumba, eles têm medo de tudo. Qual é a razão, qual é a explicação para isto? Por que a maioria dos evangélicos, por que a maioria daqueles que se dizem filhos de Deus, vivem acomodados, sem iniciativa, vencidos muitas das vezes pelos problemas da vida, não tem forças para prosseguir, não tem forças para lutar, muitos passando fome, gente que se satisfaz em viver ganhando um salário mínimo, vivendo uma vida sem paz, vivendo uma vida sem perspectiva, muitas das vezes o coração cheio de amargura, gente sofrendo de depressão, gente vivendo uma vida infeliz. Por quê? Por quê? Pela falta de conhecimento. Você quer ver? Por favor, abra no livro do profeta Oséias. Vamos lá ao Velho Testamento. Oséias, capítulo 4. Confira, por favor, na tua Bíblia. Versículo 6. Nós já conhecemos muito bem esta palavra, né? Então, Oséias, capítulo 4, versículo 6 diz assim: o meu povo está sendo destruído porque lhe falta jejum. Não. O que mais o povo de Deus faz é jejuar. O que mais o povo de Deus faz é praticar as obras da lei.
Mas não é isto, meu irmão, que resolve. Não é a falta disto que vai resolver o problema das pessoas. O meu povo está sendo destruído porque lhe falta o conhecimento. Quer dizer, se você não tiver um conhecimento pleno de Deus, o que vai acontecer com você? O que Deus está dizendo que vai ocorrer? Você vai ser destruído. Você vai ficar parado, você não vai ter forças para prosseguir, você vai ser enganado por falsas promessas, você vai se deixar seduzir por promessas mirabolantes, promessas enganadoras de falsos profetas, de falsos pastores. Você não vai ter forças para resistir aos problemas. Quando surgirem problemas, quando surgirem dificuldades, ao invés de você caminhar, ao invés de você ir em frente, você vai ficar preso pelo problema. O problema vai dominar a tua vida. Por isso que ele diz, o meu povo está sendo destruído porque lhe falta conhecimento. É por isso que no nosso ministério, meus irmãos, nós temos como prioridade número 1, aqui nesta igreja, o quê? O conhecimento da palavra de Deus. Aqui nesta igreja em primeiro lugar, o que é em primeiro lugar? O conhecimento da palavra de Deus. Segundo lugar, o conhecimento da palavra de Deus. Agora, em terceiro lugar, aí, meu irmão, o conhecimento da palavra de Deus. Aqui tudo é fundamentado no conhecimento da palavra. Nós damos prioridade absoluta ao conhecimento de Deus. Por quê? Porque a tua vida, a minha vida, a nossa vida, ela tem que estar edificada sobre a palavra. Ela tem que estar fundamentada sobre promessas sólidas de Deus. Eu disse aqui no culto passado, quando eu citava o versículo de Isaías, aquele que nós vimos aqui de manhã, Isaías 41:10, eu falei sobre esta promessa, eu quero falar mais um pouco sobre ela. Queria que você abrisse a Bíblia agora, porque ainda tem coisas aqui importantíssimas para a igreja. Isaías 41, versículo 10. Olha o que diz aqui. Olha que promessa sólida de Deus. Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo e te sustento com a minha destra fiel. Quer dizer que se você encher a tua mente, se você deixar o teu coração transbordar com esta palavra aqui, nada neste mundo vai deter a tua caminhada, nada neste mundo vai impedir de você prosseguir em frente. Você vai prosseguir, você vai conquistar coisas grandes, você vai conseguir alcançar as tuas metas, você vai alcançar o teu alvo. Se você fundamentar a tua vida nesta palavra. Porque, meu irmão amado, minha irmã em Cristo, o que faz uma pessoa poderosa, o que faz uma pessoa com forças para vencer qualquer inimigo que se levante, qualquer circunstância adversa, não é o jejum, não é a pessoa ficar participando de vigílias, não é a pessoa às sextas-feiras subir os montes, não é a pessoa ficar horas e horas e horas de joelho no chão. Não, o que faz de você uma pessoa poderosa é o pleno conhecimento de Deus. Amém? Pastor, mas isso está na Bíblia? Está na Bíblia. Eu quero te mostrar mais uma vez. Provérbios. Abra, por favor. Provérbios capítulo 24. Versículo 5. Olha o que é que faz uma pessoa de Deus poderosa. O sistema religioso tem ignorado esta verdade e diz assim que para você ser poderoso, você tem que jejuar muito. Para você receber poder, tem que apresentar uma fome para Deus. Para você se encher de poder, você tem que fazer vigília às sextas-feiras. Oh, irmãos, nós vamos subir o monte aos sábados, vamos lá para o alto do monte, vamos nos encher do poder de Deus. Não, essas coisas não funcionam não, meu irmão. Isso é ir contra a verdade da palavra. Qual é a verdade da palavra? Está aqui. Versículo 5. Mais poder tem o sábio do que o forte, e o homem de conhecimento mais do que o robusto. Olha, quem é o sábio que Deus está se referindo aqui? Quem é o sábio? É aquele que tem o conhecimento pleno de Deus. Ele é mais poderoso do que o forte.
mais poderoso do que o forte. Ele é capaz, meu irmão, de vencer qualquer luta que se apresenta ao longo da sua caminhada. Agora, se não tem o conhecimento de Deus, a pessoa não é poderosa, a pessoa não é sábia, a pessoa não encontra forças para prosseguir na sua caminhada. Por isso que a maioria do povo de Deus fica parado, fica estagnado, fica remoendo o passado, não consegue prosseguir, não consegue passar por cima dos problemas, fica preso, faz do passado, faz dos problemas de ontem verdadeiras amarras, sabe, que segura a pessoa, impedindo dela ir em frente. Este é que é o grande drama. Então, volte por favor, em Isaías 41:10, que nós vamos bater muito nesta tecla aqui. Eu quero que isso aqui fique impresso na tua mente, sabe? Eu quero que isso aqui fique no teu pensamento às 24 horas do dia. Então diz assim, Deus está dizendo com você, Deus está falando com você, Deus está falando comigo, Deus está falando com você que entrou esta noite aqui, talvez enfrentando grandes lutas, talvez com uma crise financeira, talvez uma doença que está no teu corpo, talvez um problema de família, talvez uma crise do teu casamento. Deus está dizendo para você, não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo e te sustento com a minha destra fiel. Quer dizer que se eu me agarrar totalmente a esta promessa aqui, eu sempre vou ter forças para prosseguir. Eu vou ter poder, diz a palavra de Deus, para enfrentar os desafios da vida. Eu vou ter poder, eu vou ter uma força sobrenatural para enfrentar todas as lutas. E como consequência, eu vou alcançar os meus objetivos. Se o meu objetivo é ter paz na vida, eu vou ter paz na vida. Se o meu objetivo é ser uma pessoa bem-sucedida no negócio, eu vou ser bem-sucedido no negócio. Se o meu objetivo é ter uma família abençoada, eu vou ter uma família abençoada. Seja qual for o meu objetivo, se eu firmar a minha vida, se eu me agarrar totalmente a esta promessa aqui, olha, nada vai impedir de eu alcançar esse objetivo em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Porque no Salmo 23, o salmista, no versículo 1 diz assim: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Olha que promessa maravilhosa. Olha, só pode abrir a boca, só pode confessar isto quem está com a vida toda ela fundamentada na palavra de Deus. Então diga com os teus lábios aí, diga: Jesus é o meu pastor, nada me faltará. Diga: nada me faltará. Depois no versículo 2, ele me faz repousar em pastos verdejantes, leva-me para junto das águas de descanso, refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Versículo 4, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo, o teu bordão e o teu cajado me consolam. Diga, olha, confesse isso, diga: Senhor, diga: Deus Todo-Poderoso, eu não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Olha, irmão, não importa se este vale da sombra da morte aqui é uma doença, não importa se esse vale da sombra da morte aqui é uma ameaça que alguém está te fazendo, não importa se esse vale da sombra da morte aqui é um desemprego repentino, de repente vem um desemprego, de repente você chega no teu trabalho, alguém diz: olha, você foi dispensado, a empresa está em crise, precisou fazer uma redução de pessoas, nós tivemos que demitir você. Não importa se esse vale da sombra da morte aqui é uma crise financeira, é um marido incrédulo que fica te ameaçando, que fica fazendo chantagem, que fica dizendo: olha, eu vou sair de casa, olha, eu vou arranjar outra mulher, olha, eu vou embora, olha, eu vou fazer isso, olha, eu vou fazer aquilo. Não importa se é uma causa de justiça, não importa qual seja o inimigo que te ameaça, não importa qual seja a circunstância, não importa qual seja o problema que esteja agora na tua vida, você tem que dizer: eu não temerei mal algum, porque o Senhor está comigo. Diga para o teu irmão do lado: não tema mal algum, porque o Senhor está contigo. Diga para ele, ele diz para você de volta. Amém? Olha, o Senhor está contigo, meu irmão.
Você não está sozinho, não. O Deus Todo-Poderoso, o Deus que criou os céus e a terra, está contigo. Está contigo. Em Deuteronômio, vamos ao livro de Deuteronômio, capítulo 28, versículo 7. Olha quantas promessas maravilhosas de Deus, meu irmão. A minha vida tem que estar firmada nesta palavra. Sabe, eu tenho que me agarrar a estas promessas com todas as minhas forças, com unhas e dentes, sabe? Porque são essas promessas aqui que fazem com que desperte de mim uma força sobrenatural, um poder que ninguém neste mundo há de resistir a ele. Então o que é que diz aqui? Versículo 7. O Senhor fará que sejam derrotados na tua presença os inimigos que se levantarem contra ti. Olha, quem é que fará que sejam derrotados na tua presença os inimigos que se levantarem contra ti? O Senhor. É Deus que fará isto. Por um caminho sairão contra ti, mas por 7 caminhos fugirão da tua presença. Então confesse isto agora com a tua boca. Diga, o Senhor fará que sejam derrotados na minha presença os inimigos que se levantarem contra mim. Diga, por um caminho sairão contra mim, mas por 7 caminhos fugirão da minha presença. Sabe? Então você tem que saber que os inimigos vêm. Eles vêm por um caminho. Há um dia que os inimigos marcham contra você, mas nesta hora que os inimigos vierem, você tem que dizer, a promessa é que eles serão derrotados na minha presença e fugirão por 7 outros caminhos. O Senhor fará com que eles sejam derrotados. É Deus que vai agir. Voltando ao livro do profeta Isaías, capítulo 49, versículo 13 em diante, diz assim: cantai, ó céus, alegra-te, ó terra, e vós, montes, rompei em cânticos, porque o Senhor consolou o seu povo, e dos seus aflitos se compadece. Mas Sião diz, o Senhor me desamparou, o Senhor se esqueceu de mim. Olha, quantas das vezes Sião está dizendo isso? Quantas das vezes um filho de Deus abre a boca e diz, eu acho que Deus me desamparou, eu acho que Deus se esqueceu de mim, não é possível, a minha luta é muito grande, eu estou enfrentando uma batalha terrível, olha a situação que eu estou enfrentando, surgiu essa doença, olha a minha crise financeira, olha as portas estão fechadas, olha inimigos poderosos se levantaram. E aí Sião diz, o Senhor me desamparou, o Senhor se esqueceu de mim. Nunca diga isto, porque no versículo 15 Deus diz assim: acaso pode uma mulher esquecer-se do filho que ainda mama, de sorte que não se compadeça do filho do seu ventre? Mas ainda que esta viesse a se esquecer dele, eu todavia não me esquecerei de ti. Deus nunca vai se esquecer de você, rapaz. Nunca, 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 nunca. Sabe? Em nenhum momento Deus se esquece de nós. No versículo 16: eis que nas palmas das minhas mãos te gravei, os teus muros estão continuamente perante mim. Olha, o teu nome, a tua vida, sabe, está impressa, está gravada nas palmas das mãos de Deus. A tua vida, os teus dias, as tuas lutas, os teus momentos bons, os teus momentos ruins, tudo isso está continuamente perante Deus. Você não está desamparado neste mundo. Deus jamais vai se esquecer de você. No capítulo 54, você crê nisto? Então diga graças a Deus. Isaías 54, versículo 15: eis que poderão suscitar contendas, mas não procederá de mim. Quem conspira contra ti, cairá diante de ti. Olha, quem conspirar contra você, vai cair diante de você, em nome do Senhor Jesus Cristo, meu irmão. Seja quem for, diga, confesse, diga, olha, quem conspirar contra mim, cairá diante de mim. No versículo 16: eis que eu criei o ferreiro, que assola as brasas no fogo, e que produz a arma para o seu divino fim. Também criei o assolador para destruir. Versículo 17:
toda arma forjada contra ti não prosperará. Toda língua que ousar contra ti em juízo, tu a condenarás. Esta é a herança dos servos do Senhor e o seu direito que de mim procede, diz o Senhor. Olha, a arma forjada contra ti não vai prosperar, meu irmão. Não adianta. Pode se levantar inimigos, o inimigo pode criar situações, pode levantar armas poderosas, mas Deus está dizendo, não vai prosperar. Toda língua que ousar e contra ti em juízo, tu a condenarás. A palavra diz, esta é a herança dos servos de Deus. Tu tens uma herança de Deus, meu irmão. Nenhuma arma forjada contra você pode prosperar. Não pode prosperar, não pode ir em frente, não pode prevalecer sobre a tua vida. Amém? Diga, arma forjada contra mim não prosperará. Diga, toda língua que ousar contra mim em juízo, eu a condenarei. Diga, esta é a minha herança, a herança que procede do Senhor. Isaías capítulo 41. Vamos voltar agora um pouquinho atrás. Isaías 41, versículo 11. O Senhor diz assim: eis que envergonhados e confundidos serão todos os que estão indignados contra ti. Serão reduzidos a nada. E os que contendem contigo perecerão. Se alguém contender contra você, vai perecer, vai morrer, vai se acabar, meu irmão. Não adianta. Isto é promessa de Deus aqui, ó. Se alguém ficar indignado contra você, olha, Deus vai destruí-lo. Não adianta se levantar contra quem é de Deus, é buscar a própria ruína, é buscar a própria destruição. No versículo 12: aos que pelejam contra ti, buscá-lo-ás, porém não os acharás. Serão reduzidos a nada, e a coisa de nenhum valor os que fazem guerra contra ti. Olha, se tem alguém fazendo guerra contra você, olha, isso aqui vai acontecer na vida dele. Vai ser reduzido a nada, vai ser reduzido a coisa de nenhum valor. No versículo 13: porque eu, o Senhor teu Deus, te tomo pela tua mão direita e te digo, não temas, que eu te ajudo. Às vezes é uma doença que está contendendo contra você. Às vezes é o teu nome que foi colocado no SPC, está lá na Serasa. Às vezes é um vizinho teu que começa a contender, começa a desejar o teu mal. Às vezes é um colega de trabalho. Às vezes é um chefe que começa a perseguir você, começa a desejar o teu mal. Olha, Deus diz que vai perecer, meu irmão. Deus diz, quem contender contra ti vai perecer, vai morrer, vai se acabar. Então creia nisto, seja qual for o problema, seja qual for o inimigo que se levante contra a tua vida, não importa o que seja, não importa se o inimigo é uma doença, não importa se o inimigo é um problema de dinheiro, um problema financeiro, não importa se o inimigo está agindo no teu casamento, querendo destruir o teu casamento, não importa se é um problema com o filho, não importa se é um problema na vida profissional, não importa se é um problema na tua empresa, Deus está dizendo para você, não temas, porque eu te ajudo. Aleluia, glórias a Deus. Não temas, não temas, não temas, porque eu te ajudo. Quer dizer, Deus está dizendo, eu nunca vou desamparar você. Não temas, Deus está dizendo, não temas, eu te ajudo, eu luto contra esse teu inimigo. Sou eu que vou reduzi-lo a nada. Sou eu que vou fazer ficar prostrado. Sou eu que vou fazer com que ele se torne como coisa de nenhum valor diante de você. Agora, o capítulo 43, Isaías 43, versículo 18. E nós falamos sobre isto aqui pela manhã. Não vos lembreis das coisas passadas, nem considereis as antigas. Eis que faço coisa nova, que está saindo à luz. Porventura não percebeis? Eis que porei um caminho no deserto e rios. Quer dizer que você não pode ficar agarrado ao teu passado. Não fique agarrado ao teu passado. Você sabe que tem pessoas, meus irmãos, que não prosseguem, não conseguem prosseguir para conquistar, não conseguem alcançar os seus objetivos, não conseguem alcançar as suas metas, não conseguem passar para o novo patamar de vida, porque ficam presas ao passado. Ficam agarradas ao passado. Nós vemos muito isto acontecer nos casamentos.
Às vezes no passado, o marido, quando era incrédulo, ou mesmo se depois de crente, cometeu um deslize, cometeu uma bobagem na vida, aí fica a esposa agarrada ao passado do marido. Diz que perdoou, mas vira e mexe, está falando do passado, está jogando o passado na cara, sabe? Vai se remoendo, vai se agarrando, vai trazendo sempre o passado para diante. Olha, não fique preso ao teu passado. Fique preso, meus irmãos, às coisas que te fizeram bem, as coisas que trouxeram proveito para a tua vida, mas não fique agarrado àquilo que te fez sofrer, àquilo que te trouxe sofrimento, àquilo que te provocou dores, àquilo que te angustiou, porque essas coisas vão impedir você de vencer, vão impedir você de ser uma pessoa feliz, vão impedir você de alcançar o teu alvo, de alcançar os teus objetivos. Amém? Então, Deus está dizendo: não vos lembrei das coisas passadas, nem considereis as antigas. Deus está dizendo: vai em frente, prossiga, lute, persevere, porque eu vou fazer coisas novas na tua vida. É isso que Deus está dizendo para você. Vai em frente, esquece o passado. O que aconteceu ontem, deixa para lá, isso foi ontem. Sabe, o que aconteceu há meia hora atrás, que te magoou, que deixou você triste, que tornou você infeliz, dê um pontapé naquilo, deixa para trás, que Deus está dizendo: vai em frente. Não te lembre do passado, não dê valor às coisas de ontem, porque eu vou fazer coisas novas na tua vida, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Isaías capítulo 40. Versículo 29. Isaías 40, 29. Aqui diz que Deus faz forte ao cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Olha, como esse Deus é maravilhoso, como esse Deus é bom, como esse Deus é poderoso. É por isso, irmãos, que nada pode nos impedir de prosseguir para conquistar coisas grandes. Às vezes você se sente cansado, sabe? Você se sente cansado de continuar lutando, os problemas da vida têm te cansado, mas aí vem Deus de lá e te faz forte outra vez para você continuar vencendo as suas lutas, em nome do Senhor Jesus Cristo. Isto é um privilégio maravilhoso. Às vezes você tem uma sensação que você não tem mais nenhum vigor. Às vezes você se sente completamente exausto, sabe? Você se sente sem forças para lutar contra as dificuldades da vida. Mas a Bíblia diz que Deus multiplica as suas forças de novo. Olha, quem é que pode usufruir desse privilégio, a não ser o povo de Deus? Por isso que o povo de Deus não pode ser detido por nada neste mundo. O povo de Deus, meu irmão, ele sempre pode prosseguir, ele sempre pode ir em frente. Aconteça o que acontecer, ele continua na sua caminhada, na certeza de que a vitória final será dele, em nome do Senhor Jesus. No versículo 30, diz assim a palavra: os jovens se cansam e se fatigam, e os moços de exausto caem. Mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobem com asas como águia, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. Os que esperam no Senhor, então diga com os teus lábios: eu estou esperando em Deus, eu não temerei, eu não me assombrarei. Olha, a Bíblia diz que quem espera em Deus sobe como asas de águia. Não é subir como asas de canário belga. Conhece o canário belga, aquele pequenininho amarelinho que bota na gaiola? Não, não é com aquilo aí não. É com asas de águia. Porque a águia é a única ave que existe no mundo, irmãos, que consegue subir e vencer as correntes de vento. Ela passa pelas correntes de vento e ela consegue voar numa altura que nenhuma outra ave é capaz de conseguir. Ela voa por cima das correntes de vento. Então Deus está dizendo: olha, os que esperam em mim, eles subirão como asas de águia, voarão como asas de águia. Então, quem confia em Deus, quem conhece Deus, a Bíblia diz: ele corre e não se cansa, ele caminha e não se sente fatigado. E eu quero mais uma vez mostrar à igreja o exemplo bíblico que eu usei aqui na quarta-feira à noite. Eu tenho certeza que você ainda lembra disso. É um exemplo de 4 pessoas, meus irmãos, que queriam a todo custo ver um milagre acontecer em suas vidas. 4 pessoas que estavam vivendo um drama terrível na vida. Você vai ver isto em 2 de Reis,
capítulo 7, 2 de Reis 7, versículo 3 em diante. Na minha Bíblia está na página 512. Dá mais peso para esse som, João. Está o som bem distante aqui no altar. Só um pouquinho. Todos acharam? 2 de Reis, capítulo 7, versículo 3. 4 homens leprosos estavam à entrada da porta, os quais disseram uns aos outros: para que estaremos nós aqui sentados até morrermos? Se dissermos, entremos na cidade, há fome na cidade, e morreremos lá. Se ficarmos sentados aqui, também morreremos. Vamos, pois, agora e demos conosco no arraial dos Círios. Se nos deixarem viver, viveremos. Se nos matarem, tão somente morreremos. Eu estou repetindo este exemplo aqui, porque esse exemplo, meus irmãos, desses 4 leprosos aqui, é um exemplo de pessoas que têm garra, é um exemplo de pessoas que têm perseverança, é um exemplo de pessoas que têm coragem, que tomam atitudes. É o exemplo daquela pessoa que não aceita a derrota na sua vida, é o exemplo daquela pessoa que não aceita o fracasso, que não aceita viver uma vida medíocre. Porque tem gente que aceita, tem gente que se conforma com a derrota, tem gente que se conforma em viver na mediocridade, tem gente que não tem coragem, não tem perseverança, não tem garra, não consegue lutar. Ora, quem eram esses 4 homens aqui? 4 leprosos, rejeitados pela sociedade, porque naquela época, quando alguém era portador de lepra, a primeira coisa, ela tinha que ser expulsa da cidade. As cidades eram cercadas de muro, então os leprosos não podiam conviver dentro dos muros da cidade. Eles tinham que ficar fora dos muros, eles arranjavam um arraial, um campo, os leprosos ficavam no campo dos leprosos. Se alguém se aproximasse, um leproso tinha que dizer: imundo, imundo, somos imundos, somos imundos. Olha, eles viviam completamente execrados, completamente rejeitados pela sociedade, expulsos do convívio da família. Não havia perspectiva de vida para estes homens. Mas o problema, meus irmãos, é que mesmo com tudo contrário, mesmo com as circunstâncias completamente adversas, mesmo se sentindo alijado da sociedade, mesmo repudiado por todos, mesmo estando proibidos até de entrar na cidade, havia dentro desses homens aqui uma certeza de que há um Deus que pode todas as coisas. Eles tinham dentro deles uma certeza de que há um Deus que pode reverter qualquer situação, de que há um Deus que pode tornar o impossível possível. Então, no íntimo das suas almas, havia uma voz que dizia: não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Enquanto eles olhavam e diziam: poxa, não podemos mais entrar na cidade, não podemos mais conviver com a família, estamos repudiados, estamos execrados, estamos à margem da vida. Mas uma vozinha dizia: não temas essa situação, não temas essa rejeição, não temas essa situação adversa, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Deus estava falando para esses homens essas coisas aqui. Irmãos amados, em nome do Senhor Jesus Cristo, eu queria que você absorvesse o ensinamento desta passagem bíblica aqui. Estes 4 homens aqui tomaram uma decisão. Você sabe que a maioria das pessoas não vê Deus se manifestar na vida delas porque não tomam decisão. Ficam paradas, ficam estagnadas, começam a usar desculpas, né? Não, é porque a situação está difícil, não, porque eu não posso fazer nada, olha como é que está a minha situação, não, eu não tenho dinheiro, eu não tenho pessoas influentes, a minha família não é uma família influente, eu não conheço nenhum político, eu não tenho nenhum pistolão, eu não tenho ninguém que interceda por mim, olha, eu não tenho isso, olha, eu não tenho aquilo. Estes homens aqui estavam numa situação que eles não tinham nada, eles não tinham ninguém por eles. Absolutamente ninguém, mas eles tomaram uma decisão forte. Qual foi a decisão que eles tomaram? Eles disseram: olha, escuta bem, nós estamos aqui os 4, estamos na porta da cidade, não podemos entrar, estamos desenganados pelos médicos. Se nós ficarmos aqui, se nós aceitarmos passivamente essa situação, nós vamos morrer. Só nos resta esperar a morte. Se nós entrarmos na cidade, há fome, não existe comida, vamos morrer de fome lá dentro.
também não resolve. Mas se nós tomarmos uma atitude e entrarmos no arraial dos assírios, se nós entrarmos lá no arraial deles, nós temos uma possibilidade. Vamos entrar. Eles são nossos inimigos, eles são um exército poderoso, eles não querem assunto com os judeus, então pode acontecer de nós entrarmos e eles nos deixarem viver. Se eles nos deixarem viver, viveremos. Se eles nos matarem, tão somente morreremos. Então eles disseram: olha, vamos agir. Vamos tomar uma atitude, não podemos ficar parados, não podemos aceitar isto passivamente. Vamos entrar na cidade dos assírios. Vai que de repente Deus faz o sobrenatural acontecer. Vai que de repente Deus muda essa situação. Vai que de repente Deus faz algo que ninguém imagina que pudesse acontecer. Deus faz isso acontecer. Tomaram uma decisão de coragem. É aquela situação que você fica entre a cruz e a espada. Você diz assim: se correr, o bicho pega. Se ficar, o bicho come. Aí você diz: não, sabe de uma coisa? Se eu ficar, vai me comer. Se eu correr, vai me pegar. Eu vou correr. De repente, Deus faz esse bicho cair aí no chão doente uma vez e ele não me alcança. Ah, vou arriscar, não quero nem saber. Eu não vou ficar aqui parado para ele me devorar, rapaz. E você mete carreira confiando em Deus, e Deus age e faz o milagre acontecer na tua vida. Foi o que esses homens aqui fizeram. Quem sabe, meus irmãos, nós tenhamos aqui esta noite pessoas precisando tomar uma decisão importante na vida. Talvez alguém aqui nessa noite vivendo um drama terrível, aquela situação que a pessoa diz: ah, pastor, eu estou entre a cruz e a espada. Aquela situação que a pessoa diz: pastor, olha, eu não sei o que eu faço, pastor. Se eu fico, o bicho me pega. Se eu corro, o bicho me come. E eu não sei mais o que fazer. Eu estou numa situação difícil. Qual é a situação que eu tomo, pastor Carlos Magno? Pastor, eu estou desempregado, pastor. Já bati em todas as portas. Pastor, eu estou cheio de dívida. Estou passando necessidades. Pastor, eu tenho vontade de fazer alguma coisa, pastor. Eu tenho vontade, às vezes, de montar um negócio. Mas eu tenho medo, pastor, de tomar uma atitude e de repente aquele negócio não dá certo. Eu já estou endividado. Eu já estou numa situação difícil. E se de repente a coisa não funciona, eu vou ficar mais endividado ainda. Ok. Mas você já pensou, e se der certo? Você só está pensando na possibilidade de não dar certo. E se der certo? Acabam todos os teus problemas, você paga todas as tuas dívidas, você sai dessa situação de derrota que você se encontra hoje. Se você não tomar uma atitude confiando em Deus, olha, igual os leprosos, estamos aqui na porta. Se ficarmos aqui parados, vamos morrer. A cidade está enfrentando uma fome desgraçada. Não tem comida. Entrar nesta cidade aqui, que é a nossa cidade, também não resolve. Então vamos entrar naquela outra lá dos inimigos. Não, mas os inimigos vão nos matar. Bom, se nos matarem, apenas morreremos. Não íamos morrer de qualquer jeito. Não vai acontecer nada além disso. Mas se eles nos deixarem viver, então viveremos. Você está compreendendo isto? Aquele momento que você tem que tomar atitude. São nessas horas cruciantes da vida, meu irmão, que Deus age de uma forma sobrenatural. Os leprosos disseram: olha, ficar aqui como nós estamos é que não é possível. Aceitar essa situação passivamente é que não é possível. Ficar aqui sentado com a boca escancarada, esperando a morte chegar, eu disse: não, isso eu não vou aceitar. Isso eu não vou ficar. Eu vou fazer alguma coisa, eu vou tomar alguma atitude. Quer dizer, no íntimo do coração desses homens aqui, havia na verdade uma voz que dizia: não temas, eu sou contigo. Não te assombre, leproso, porque eu sou o teu Deus. Eu vou mudar essa situação. Eu vou mudar, sabe, essa situação caótica que vocês estão vivendo agora. Quem sabe você esteja hoje aqui precisando urgentemente tomar uma atitude. Quem sabe você esteja como esses 4 leprosos aqui, sentado à beira da porta da cidade, esperando apenas a morte chegar. Você tem que tomar uma atitude, você tem que dizer: olha, alto lá. Ficar como está é que não pode ficar. Aceitar a vida como a vida está se apresentando é que eu não posso aceitar. Você tem que tomar uma atitude.
Você não pode ficar parado, você não pode ficar acomodado, você tem que agir, você tem que dizer, olha, eu vou agir, porque o Deus dos impossíveis pode fazer o impossível se tornar possível na minha vida. Confiante na palavra. Quando você faz o que é possível, Deus faz aquilo que é impossível. Diga, quando eu faço o que é possível, Deus faz o que é impossível. Diga, quando eu faço a minha parte, Deus faz a parte dele. Qual é a minha parte, pastor? A tua parte é humana. A tua parte é agir, a tua parte é acreditar, a tua parte é meditar na palavra. Agora, a parte de Deus é fazer com que a palavra dele se cumpra na tua vida. A parte de Deus é operar o milagre. A parte de Deus é fazer o impossível se tornar possível. Há muitos anos atrás, eu já dei esse testemunho aqui na igreja. Eu era um jovem, mais jovem do que sou hoje, né? Que eu ainda me considero jovem. Mas eu era um jovem de uns 18 anos, 17 para 18 anos. 18 anos. E eu morava no Rio de Janeiro. E eu tinha saído daqui tipo um pau de arara, sabe? Cheguei na cidade grande, e muita dificuldade, muitas lutas, e fui trabalhando aqui, fui trabalhando acolá, trabalhei como servente de fábrica, e fui. Uma vida muito difícil, uma vida muito sofrida, um salário desse tamanho, parecia o salário do professor Raimundo, desse tamanho, olhava, o salário sumia. E um dia eu trabalhava numa empresa chamada Fermasa, uma empresa de fabricação de navios, um estaleiro grande lá no Rio de Janeiro, mas o meu salário era pequenininho, e eu não tinha perspectivas, porque eu não tinha concluído o meu 2º grau, sabe, as dificuldades da vida impediram que eu concluísse o 2º grau. Eu fui para o Rio de Janeiro, tentei continuar os estudos, não aguentei a barra. Trabalhava muito, acordava de madrugada, 3 horas da manhã, sabe, chegava em casa 10 da noite. Olha, não aguentava, não suportei. Então não tinha 2º grau completo. Então eu tinha que me submeter a ganhar um salário pequeno. Aí quando foi um dia, os meus colegas que trabalhavam comigo e que tinham curso superior, outros tinham curso técnico de mecânica, aí eles começaram aquele movimento, né? E aquele zum, e eu fui saber o que era. Eles diziam, olha, é que vai inaugurar a Nuclebras. O Brasil fez aquele tratado Brasil e Alemanha, o tratado nuclear, para construir as usinas nucleares, está convocando pessoas, estão admitindo pessoas, e eles disseram, olha, lá o salário é excelente. Eu digo, bom, para eles para mim não tem possibilidade, não tenho chance. E cada semana um ia embora. Cada semana um saía e dizia, olha, fui lá, fiz os testes, passei. Eu ganhava na época, nessa empresa, 2 salários mínimos, 2,5 salários mínimos. Olha, para minha condição já era muito, viu? Muito, já naquela época. E começaram a sair. E eu dizia, meu Deus, eles ganhavam junto comigo 2 salários mínimos e meio, já foram admitidos ganhando 9 salários mínimos. Olha que pulo, de 2 salários para 9, é muita coisa. E eu ficava falando com meus botões, puxa vida, eu não tenho essa possibilidade, eu não tenho essa chance, porque tem que ter o diploma, tem que ter pelo menos o curso de mecânica concluído, ou então está cursando uma faculdade. Eu não tenho nada disto. Mas um dia eu ia trabalhar e eu vinha no ônibus, sabe, pensando nisso. Eu ia para o meu trabalho e de repente alguma coisa começou a falar comigo. Alguma coisa começou a falar no meu íntimo, no meu coração, e dizer assim, para Deus não haverá impossíveis. Para Deus não haverá impossíveis. Tudo é possível aquele que crê. Sabe, aquilo foi tão forte, que quando chegou na hora de eu descer em frente à fábrica, eu passei, fui direto. Desci na cidade de Itaguaí, peguei um outro ônibus e fui descer na porta da Nuclebras. E aquela voz dizendo, para Deus não haverá impossível, para Deus não haverá impossível. E eu fui movido por esta voz. Cheguei lá, e quando eu queria me candidatar a uma vaga, eu queria preencher uma ficha. O senhor preenche aqui a ficha, o senhor vem amanhã para fazer uma entrevista. Eu digo, ai Jesus, voltar amanhã, vou faltar emprego de novo.
Sabe aquele medo, nem se eu perder o emprego, se me mandarem embora que agora eu comecei a faltar. Eu digo, não, agora eu comecei, eu vou até o fim. No outro dia fui lá, fiz a entrevista com a psicóloga, depois marcaram para fazer exame disso, exame daquilo outro. Olha, eu com medo danado, digo, ai Jesus, tanto dia que eu estou faltando emprego, vai acabar nem ficando um, nem ficando com o outro. Mas aquela voz dizia, não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. E eu fui em frente. Depois que acabei todos os exames, depois que eu fiz entrevista com o engenheiro da fábrica, com tudo, então a pessoa que fazia o processo de seleção disse, olha, você aguarda que nós vamos mandar um telegrama para você. Eu fiquei aguardando. Continuei trabalhando normalmente. Eu estava recém-casado. Um dia quando eu cheguei em casa tinha um telegrama. Minha esposa disse, olha, tem um telegrama. Aí eu peguei o telegrama, abri, comparecer urgente a Nuclebras para iniciar trabalho. Eu disse, caramba. Aí eu fui. Cheguei lá, digo, olha, eu recebi o telegrama e disseram, bom, o senhor pega aqui a lista dos documentos, o senhor providencia todos os documentos e se apresente aqui. Aí eu peguei a lista, tem que apresentar diploma de conclusão do curso. Eu digo, ai Jesus, e agora? Fui aprovado em tudo, passei das entrevistas, passei em todos os testes, em tudo. E agora como é que eu vou apresentar diploma se eu não tenho diploma? Como é que eu vou fazer se eu não estou cursando uma faculdade? Sabe? Mas eu disse, eu vou pela fé. Eu vou pela fé. Preparei todos os documentos e fui levar, menos o diploma. Cheguei lá, o coração desse tamanho, sabe? Aquela ansiedade, né? Aí entreguei para o sujeito assim no balcão. Eu lembro como se fosse hoje. Estou contando isso para a igreja, parece que eu estou voltando a todos esses anos atrás. Parece que eu estou me vendo naquele dia. Eu todo, sabe, acanhadozinho, uma pastinha, meus documentos, entreguei. O rapaz abriu, examinou tudo, conferiu um por outro. Depois que conferiu tudo, fechou e disse, bom, pode pedir demissão. E venha assumir o teu emprego. Ai, e o drama? Eu digo, Jesus... E se eu peço demissão e chega lá, ih, rapaz, vamos ver aqui, falta o teu diploma. Aí nenhum, nem outro. Sabe, mas sabe aquele momento cruciante da vida, dizendo, sabe de uma coisa? Ou vai ou racha, ou vai ou racha. Entendeu? Eu vou arriscar, eu vou fazer pela fé. Aí mandaram, eu pedi demissão. Quando eu pedi demissão, que fui me apresentar, disseram, olha, você vai ter que esperar 30 dias. Eu digo, acabou comigo. Eu digo, mas 30 dias ainda é, porque está precisando chegar uma ordem de Brasília, não sei o quê, não sei o quê. Eu digo, ai, Jesus. Tá bom, esperei. Aguardei. Depois dos 30 dias, me chamaram de novo, eu fui e mandaram eu começar o trabalho. Comecei a trabalhar. Somente 3 a 4 meses depois, eu já tinha passado por todas as experiências, eu já era, sabe, querido das pessoas lá dentro, todo mundo me elogiava, sabe, que eu era trabalhador, eu era competente, eu era dedicado ao que eu fazia, então todo mundo gostava de mim. Quando é um dia, o engenheiro-chefe da área me chama à sua sala e diz, ô Magno, me chamavam de Magno, que é o meu sobrenome, escuta, o departamento pessoal está dizendo que você não entregou o diploma. Eu digo, que diploma? Isso diploma você não viu na lista? Eu falei assim, Moreira, posso fechar a porta aqui um pouquinho? Ele disse, pode. Aí eu fui lá, fechei a porta da sala dele, disse, só para entre eu e você, eu não tenho diploma. Disse, como? Você não tem diploma? Você não concluiu o curso? Eu digo, não. Nem comecei, quanto mais concluir. Isso, mas espera aí, rapaz. E como é que você está aqui dentro? Eu digo, bom, eu vim aqui, eu me inscrevi, eu fiz todos os testes, eu estive aqui com você na fábrica, você me entrevistou, você testou os meus conhecimentos. Eu tinha muito conhecimento prático. Eu aprendi na prática, mas não aprendi numa faculdade. E ele disse, não acredito, não é possível uma coisa dessa, rapaz. Não pode. Eu digo, eu fui apresentar meus documentos, eu não levei o diploma. Se ele me pedisse, eu ia dizer que não tinha, ia ver qual era a possibilidade de entrar sem diploma. Esse Deus do céu. 4 meses depois você está aqui dentro sem diploma. Eu digo, sem diploma.
Ele disse: rapaz, e agora? Aí ele disse: olha, faz o seguinte, não fale nada, não comente nada com os colegas, fique calado, que eu vou lá para a diretoria da fábrica ver como é que a gente resolve o teu caso. Tá difícil, viu? Não, seja o que Deus quiser. E ele foi. Umas 2 horas depois, meus irmãos, aí ele voltou, me chamou de novo e disse: olha, está resolvido. Pela primeira vez aconteceu isto aqui, de alguém entrar sem ter um diploma de conclusão de curso. Mas eu já fui lá dentro, já conversei, já falei da sua competência, já falei que você é uma pessoa que interessa para a empresa, interessa ter você aqui trabalhando comigo, e você vai permanecer sem ter apresentado diploma. E eu permaneci lá dentro. E se eu não tivesse tomado atitude? E se eu ficasse com medo? E se eu perder o outro? Aí nem esse, nem aquele, como é que fica a minha situação? Sabe, aquele momento que você tem que tomar uma atitude. Talvez nós tenhamos aqui nessa noite pessoas precisando tomar uma atitude importante na vida. Talvez pessoas, meus irmãos, vivendo um drama. Talvez pessoas, sabe, dizendo: pastor, o que eu faço, pastor? Pastor, eu não aguento mais permanecer dessa maneira. Pastor, eu não suporto mais ficar ganhando esse salário mínimo que eu ganho, pastor. Eu não suporto mais viver esta vida de necessidade. Eu não suporto mais, pastor, viver debaixo de humilhação. Olha, meu irmão amado, são nessas horas cruciantes da vida que Deus age de uma forma sobrenatural. Mas Deus só age de uma forma sobrenatural se você tomar atitudes. Se você ficar parado, meu irmão, o que diz a palavra? A fé sem obras é morta. Você tem que dizer: não, peraí, alto lá. Como está que não pode? Eu disse: não, eu não posso continuar a minha vida inteira ganhando 2 salários mínimos. Eu tenho metas, eu tenho perspectivas. Eu quero viver uma vida melhor. Eu quero ter condições, sabe, de ter a minha casa, de comprar os meus móveis. Eu quero ter condições de comprar um aparelho de som. Eu gosto tanto de som, eu quero um bom som. Com esse salário aqui eu não vou comprar nada. Eu vou viver a vida inteira comprando rádio de pilha, contrabandeado do Paraguai, que só serve para uma semana. Com uma semana você acaba. Não é não, Oliveira? É verdade, meu irmão. Eu digo: eu não posso permanecer assim. Eu tenho um sonho, eu quero ter um automóvel. Eu sonhava de ter um automóvel. Eu digo: sabe de uma coisa? Se eu ficar aqui parado, não vou passar disso. Se eu agir e não conseguir, bom, não vai acontecer nada mais do que isso. Eu vou correr outra vez atrás de outro emprego e vamos em frente. Mas se eu for e de repente Deus fizer o sobrenatural, minha vida muda de uma vez para sempre. Eu tomei a atitude, Deus agiu de forma sobrenatural. Olha, meus irmãos, Deus mudou a minha vida para sempre naquela época. Mas mudou para sempre mesmo, sabe? Tem que tomar atitudes. De repente você vai ao médico e o médico diz assim: que é isto? O que aconteceu, rapaz? No teu exame tinha uma doença. No exame que você fez, que você me trouxe aqui, havia um tumor no teu corpo. O tumor desapareceu do teu corpo. O que houve? O que houve? O que houve? O que houve? E o médico fica pasmo, porque Deus operou o sobrenatural na tua vida em nome de Jesus. Sabe o que aconteceu com os leprosos? Olha o versículo 5. Leia junto com o pastor, acompanha aí na tua Bíblia. Levantaram-se ao anoitecer para se dirigirem ao arraial dos Círios. E tendo chegado à entrada do arraial, eis que não havia lá ninguém. Você está compreendendo? Eles disseram: vamos lá, vamos entrar no arraial dos Círios, vamos arriscar, vamos fazer alguma coisa. Quando eles chegaram no arraial dos Círios, não havia lá ninguém. Eu cheguei para entregar o diploma, não havia lá ninguém que pedisse diploma. A entregar os documentos, não havia ninguém no balcão que me pedisse diploma. De repente, é alguém que aparece e perdoa a tua dívida. Você tem uma dívida com alguém e de repente a pessoa vem lá: olha, está perdoada a tua dívida. O seu Arnaldo, marido da Dona Líris, e como Deus tem honrado Dona Líris, ele viajou para Fortaleza um tempo desse aí e ficou lá, aí as despesas, os problemas. Aí quando voltou, estava devendo quase 12 meses do aluguel dele.
E ele disse que falou com o homem lá, disse: olha, o senhor me perdoe, tem um pouquinho de paciência que eu vou pagar, minha esposa está doente, está gravemente enferma, eu tive que viajar, estou tendo gasto com isso, com aquilo, então por isso que eu atrasei esses 2 meses. Esse rapaz disse: não, tudo bem, eu espero, não tem problema nenhum, você pode me pagando devagarinho. Disse: graças a Deus. Esse pastor, antes dele dar um pedacinho do que ele estava devendo, quando é um dia o cara chega, bate na porta dele, o sujeito é espírita, diz que vive fazendo trabalho de macumba, acendendo vela para aqui, acendendo vela para lá. Aí um dia bate na porta, ele: sim, caramba, vai me pegar pelo pescoço, veio me cobrar a dívida. O cara bateu na porta dele, disse assim: Arnaldo, pois não? Ô, como é que vai, meu irmão? Tudo bem, entra aí e tal. Disse, já preparado para dar uma desculpa, né? Ele disse: olha, eu vim aqui falar com o senhor porque Deus tocou no meu coração. Eu não sou de igreja, eu não tenho Bíblia, eu vivo aí acendendo minhas velas, eu faço minha devoção para os meus guias, mas Deus tocou no meu coração para perdoar essa dívida. Você não me deve nada. Não se preocupe mais em pagar o que você está me devendo. Você não deve, está zerado. Quem é capaz de fazer isto? Deus. Olha, chegaram os leprosos, ao se dirigirem de noite para o arraial dos Assírios, tendo chegado à entrada do arraial, eis que não havia lá ninguém. Chegaram na entrada do arraial, meu irmão, não havia lá ninguém. A dona Líris, a nossa diaconisa, não tinha plano de saúde, tinha que fazer a cirurgia do seio através do SUS. De repente, Deus muda toda a situação, faz com que o médico, sabe, sentisse uma simpatia por ela. Um mover de Deus começou a operar no coração daquele médico. Dona Líris fez cirurgia como se fosse pessoa particular, como se estivesse pagando uma clínica particular. O médico fez isso por ela, colocou ela como se fosse da família dele. Quem é capaz de fazer isto aqui? Deus. Até os outros pacientes diziam: puxa vida, mas ela não se tratava com a gente, ela não vinha aí pelo SUS, como é que ela agora está num apartamento particular? Até a comida que serviu para ela era diferente do pessoal do SUS. É Deus que faz isto. Deus fez isso com os leprosos, sabe? Ah, pastor, meu nome estava no SPC, não está mais. Ah, pastor, a minha conta no banco estava bloqueada, mas agora não está mais. O meu crédito, pastor, estava a 0, mas agora não está mais. É o teu marido, minha irmã, sabe, que tinha ido embora de casa, mas agora voltou, agora já não está mais fora de casa. É o teu filho que estava enveredando pelo caminho das drogas, mas agora não está mais. Às vezes, no meio de tantos problemas, às vezes no meio de tantas situações adversas, Deus opera de uma forma sobrenatural na vida daquele que crê. Porque para Deus, meus irmãos, não haverá impossíveis em todas as suas promessas. Os leprosos chegaram na porta do arraial dos assírios e o exército dos assírios não estava mais lá. Mas olha, meu irmão, eu quero que você observe a confiança que eles demonstraram em Deus. Quando você demonstra uma confiança inabalável em Deus, Deus age de uma forma sobrenatural. Quando você faz a tua parte, Deus faz a parte dele. Como é que Deus fez, pastor, a parte dele? Veja o versículo 6. Olha como é que Deus fez a parte deles. Eles fizeram a dele. A deles qual era? Arriscar, tomar uma atitude. Não vamos ficar aqui parados, não vamos ficar aqui esperando a morte chegar, não vamos ficar acomodados, não vamos aceitar esta mediocridade de vida, não vamos aceitar essa injustiça, não vamos aceitar essa humilhação. Nós vamos tomar uma atitude, vamos entrar no arraial dos assírios. Tomaram uma atitude, olha lá, versículo 6. Porque o Senhor fizera ouvir no arraial dos sírios ruídos de carro e de cavalos, e o ruído de um grande exército, de maneira que disseram uns aos outros: eis que o rei de Israel alugou contra nós o rei dos heteus e o rei dos egípcios para virem contra nós. Pelo que se levantaram e, fugindo ao anoitecer, deixaram as suas tendas, os seus cavalos e os seus jumentos e o arraial como estava, e fugiram para salvar a sua vida. Veja o que é que Deus fez. Um poderoso exército dos assírios, meus irmãos, sabe, que de maneira nenhuma iam permitir que aqueles 4 leprosos entrassem no arraial. Eles não iam permitir isso. Nunca eles iriam permitir isso aqui. Mas
Enquanto aqueles 4 homens estavam agindo, Deus estava operando de uma forma sobrenatural. Enquanto eles estavam tomando uma atitude, Deus estava por outro lado fazendo a sua parte. Enquanto você está agindo, vindo à igreja quarta-feira à noite, enquanto você está agindo, vindo à igreja domingo de manhã, voltando à igreja domingo à noite, enquanto você está tomando atitude, está trazendo os teus dízimos, está trazendo as tuas ofertas generosas para Deus, enquanto você está se envolvendo com a igreja, está participando do evangelismo, está falando da palavra para o vizinho, está evangelizando alguém no teu trabalho, no ponto de ônibus, dentro do metrô, olha, Deus está fazendo a parte dele em favor da tua vida, em nome de Jesus. Quando nós fazemos a nossa parte, Deus está fazendo a dele. Como é que Deus fez? Deus fez com que os soldados assírios, de repente, começassem a ouvir um barulho de carros de guerra, e as carruagens, e o barulho de cavalo. E eles dizem, gente, o que é isso aí? Olha, são milhões de cavalos, são milhares e milhares de carros de guerra. Isso, vai ver que o rei de Israel fez sociedade com o rei dos Eteus, fez sociedade com o rei não sei de onde. Olha, deve vir um exército numeroso, vão nos destruir, vão nos derrotar, vão dizimar com a gente. Pernas para que te quebra, meu irmão. Saíram em desabalada carreira, com medo de um exército violento que vinha contra eles. Você sabe o que é Deus fazer isto? Uma pessoa começar a ouvir barulhos de carros e não havia nenhum carro. Uma pessoa ouvir barulhos de cavalos e não tinha nenhum cavalo. Então eu quero dizer para você, enquanto você está agindo, enquanto você está fazendo a tua parte, olha, todo mundo espiritual, meu irmão, está trabalhando em favor da tua vida, em nome do Senhor Jesus Cristo. O que eu posso fazer? Eu perdi o meu emprego, eu ganhava um salário tão alto, e fico o tempo inteiro reclamando do passado. O que eu posso fazer? A situação está tão difícil, a crise está grande, o desemprego se multiplica. O que eu posso fazer? O que eu posso fazer? Eu tenho que ficar aqui parado. Não, você não tem que ficar aí parado, não, senhor. Você tem que agir, você tem que tomar uma atitude. Olha, toma uma atitude, rapaz. Inicie um negócio, sabe, faça aquilo que você pode fazer, faça aquilo que você tem condições de fazer, e Deus vai fazer o resto. Diga, não aceito mais, não vou mais ficar assim, não vou mais aceitar ganhar esse salário mínimo. Eu trabalhar 30 dias, e no final de 30 dias ganhar R$200, você está louco, não aceito mais isto. Vou fazer alguma coisa, vou tomar uma iniciativa, eu vou vender alguma coisa, eu vou montar uma quitandinha, eu vou montar um carrinho de vender pastel, eu vou fazer qualquer coisa. Ou eu ganho logo uns 5, 6 salários mínimos de saída, ou então morro de fome de vez. Ou vai, ou racha. É verdade, tem que decidir, tem que agir. Sabe, não vou aceitar mais isto. Não vou mais me acomodar, não vou mais aceitar ficar com a minha vida estagnada. Tem que tomar uma atitude. Inicie, tome uma atitude, haja, e tudo mais o Senhor Deus fará. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Quem tem ouvidos para ouvir, que ouça o que o Espírito fala na igreja nesta noite. Em nome do Senhor Jesus.